Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os crimes de pedofilia e a importância de denunciar atos libidinosos contra crianças e adolescentes. Tudo sobre o assunto você confere daqui a pouco no Observações. Não saia daí, a gente volta já já. O novo portal da Prefeitura de Pará de Minas está no ar. Veja notícias e serviços, fale com a ouvidoria, acompanhe o trabalho das secretarias e muito mais. Descubra o jeito mais rápido e fácil de saber tudo sobre a nossa cidade. Acesse parademinas.mg.gov.br, baixe o app e tenha a Prefeitura na palma da mão. Novo portal da Prefeitura. Pará de Minas mais conectada com você. Prefeitura de Pará de Minas. Há mais de 10 anos no mercado, a Advance Instituto de Ensino oferece mais de 100 cursos, entre eles informática, inglês, profissionalizantes, educação de jovens e adultos, EJA, ensino superior e até pós-graduação. Com uma sede física confortável e de ambientes climatizados, a Advance oferece o melhor para seus alunos, inclusive os indicando para o mercado de trabalho, sendo mais de 20 contratações por mês através de nossas recomendações. Procurei a Advance por ser uma escola renomada e através dela fiz meu curso profissionalizante, que deu a oportunidade de conseguir meu primeiro emprego. Então vem para a Advance você também. Então não perca tempo e vem para a Advance você também. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa. Medicamentos genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares. A Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, 18 Centro, em frente ao Banco Santander. Seja prático e sustentável. Cadastre-se na conta digital. Acesse o WhatsApp da Águas de Pará de Minas, 21 97211 8064 e escolha a opção 9, Conta Digital. Ao iniciar a conversa, informe seus dados. A solicitação também pode ser feita na central de relacionamento. Saiba mais no site aguasdeparademinas.com.br. Águas de Pará de Minas, levando mais qualidade de vida para a população. Inglês para adultos em apenas 24 meses é no Number One. Curso 2 em 1. Inglês mais desenvolvimento pessoal e profissional. Presencial ou live ao vivo. Você escolhe. Venha para o Number One. Inglês bom é inglês completo. 32 32 30 90. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Milhares de crianças e adolescentes são violentados sexualmente todos os dias no Brasil. E por isso, diante de tantos casos, campanhas estão sendo realizadas para conscientizar a sociedade sobre esse tema muito importante. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui hoje no Observações o promotor de justiça e atuante na causa contra a pedofilia, Casé Fortes. Ele que veio especialmente de Divinópolis para participar aqui do Observações, está aqui hoje para tirar todas as nossas dúvidas
acerca desse assunto. Bom, Casé, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir até aqui a Pará de Minas, até o nosso programa, para falar sobre esse assunto que é de extrema importância, principalmente diante dos altos índices, né, de violência contra criança e também adolescente, principalmente no âmbito sexual. Eu é que agradeço a honra de estar aqui presente para falar sobre isso e à disposição. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer e muito necessário falar a respeito desse assunto. A melhor arma que a gente tem contra crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes é a informação. Bom, Casé, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: você que percorre o Brasil aí, participa de muitos congressos, muitas palestras, muitos workshops, também programas de TV, né? Já participou de vários. Como que você avalia essa questão da violência sexual contra crianças e adolescentes em todo o Brasil, aqui em Minas e na nossa região centro-oeste? Abuso sexual e exploração sexual contra crianças e adolescentes são crimes que sempre ocorreram no mundo todo, né? O nosso país também, é um dos que infelizmente eles ocorrem mais. Em 2008 até 2010 nós tivemos a CPI da pedofilia, tive a honra de poder participar dela, a convite do senador Magno Malta, e um dos maiores legados que essa CPI deixou foi justamente mostrar e trazer à tona como é grande o número desses crimes, como esses crimes são gravíssimos e ofendem de uma forma muito profunda, muito covarde, a parte mais importante da nossa sociedade, que são justamente crianças e adolescentes. Mas, historicamente, os menores de idade, principalmente crianças, ou seja, com menos de 12 anos, são vítimas preferenciais de violência, inclusive sexual, configurando, portanto, os crimes de pedofilia. Bom, e na região aqui de Minas Gerais, aqui em Pará de Minas, por exemplo, a gente viu aí um crescimento muito grande, né, do número de abusos sexuais, de violência sexual. Na região centro-oeste também a gente tem visto aí que até mesmo a própria Polícia Civil tem feito, né, batidas policiais para irem em lugares em que se faz, né, esse tráfico de informações com relação a crianças e adolescentes. Então, como que está essa situação aqui na nossa região? Olha, quando a gente vê o número de denúncias aumentar, o número de notificações aumentar, essa não é necessariamente uma notícia ruim, porque a parte que não é revelada ainda é muito grande. A gente sabe que esses delitos acontecem todo dia. Eu tenho muitos anos, tenho pelo menos 15 anos que não se passa um só dia sem que eu receba uma notícia de um crime de abuso ou de exploração sexual, às vezes várias, né? Não só aqui na nossa região, mas de outras partes do Brasil. Então nós sabemos que eles acontecem muito. Quando a gente não tem essa informação, não quer dizer que não está acontecendo, quer dizer que está acontecendo e a gente não está sabendo. Nós temos que saber para cuidar da vítima, para acolher a vítima, para cuidar dela de todas as formas e também para punir os autores nos termos da lei. Porque o melhor de tudo é fazer a prevenção, ter informação, prestar atenção, e a gente vai falar sobre isso, né? Mas tendo acontecido um crime de abuso ou de exploração sexual, a gente tem que falar. A gente tem que falar para que, justamente para isso, a vítima possa ser socorrida e o culpado possa ser processado e punido. Bom, Casé, explica pra gente, né, principalmente pro nosso público que às vezes não entender. De onde que parte o crime de pedofilia e por que ele acontece? Por exemplo, por que naquele momento aquele estuprador, aquele violentador sexual, ele preferiu uma criança ao invés de um adulto para ter as suas relações? De onde que parte isso? É de algum distúrbio mental ou isso é de um fetiche? De onde que parte? Explica pra gente. Acho que, antes de tudo, eu gastei aqui, um capítulo grande do meu livro, mas eu vou tentar resumir para dizer que a palavra pedofilia não existe no Código Penal, né? Não existe um crime que se chame pedofilia. Até essa palavra é usada na doutrina, jurisprudência, em alguns tratados dos quais o Brasil faz parte,
Mas o que nós temos no Código Penal, no Estatuto de Criança e Adolescente, são crimes sexuais, que quando cometidos contra uma criança ou adolescente, no seu conjunto, a gente chama de crimes de pedofilia. Portanto, crimes de pedofilia são vários, desde pornografia infanto-juvenil até o estupro de vulnerável, né, passando pelo tráfico de crianças e adolescentes, a exploração da prostituição de crianças e adolescentes. E são vários crimes de pedofilia, são dezenas, né? E eles ocorrem por motivos diversos. A gente pode partir principalmente em 2 tipos. Os crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes têm como motivação o lucro. A pessoa quer ganhar dinheiro usando o corpo de uma criança. Por exemplo, explorando a prostituição de crianças e adolescentes. Quando eu falo crianças, crianças mesmo. Tem gente que explora a prostituição de crianças de 3, 4 anos de idade. Né? O tráfico de crianças e adolescentes com fins sexuais, exploração sexual. Né? A venda, a comercialização ou a simples divulgação da pornografia infanto-juvenil, também um crime de exploração sexual. E tem os crimes de abuso sexual, são aqueles em que o objetivo é um prazer para o agente. Principalmente o exemplo mais claro é o estupro de vulnerável, aquela pessoa que mantém relação sexual com uma criança. Incrivelmente, até duro falar isso, até com bebês, né? E eles muitas vezes registram esses fatos e colocam na internet. Nós temos um caso, permite um comentário rápido, né, da colega de cela da Suzane Richthofen, né, que é aquela assassina dos pais cumprindo pena. A colega de cela está lá condenada por estupro de vulnerável, porque ela participou do estupro de 2 meio-irmãs que tinham na época 3 anos de idade, meninas gêmeas que foram estupradas pelo marido dela e o amante dela, né? E ela filmou isso e publicou isso na internet, num chat criminoso, né, num encontro criminoso de pedófilos, mas as imagens eram tão degradantes, tão ruins, que os próprios integrantes a denunciaram, né? E ela está presa, assim como os outros, cumprindo a pena por causa desse estupro de vulnerável. Então, os motivos para isso são vários. Pode ser uma oportunidade ou pode ser para falar de uma forma bem coloquial, uma tara da pessoa, né? Ela tem atração sexual por crianças. Isso no campo da medicina nós chamamos de pedossexualidade ou pedofilia simplesmente, que é diferente de crimes de pedofilia. Bom, Casé, eu vou te perguntar agora o seguinte: muitas pessoas às vezes têm a visão equivocada de que existe classe social para violência sexual. Acha que muitas das vezes acontece em pessoas que têm menos bagagem cultural e tudo mais. Vale ressaltar para o nosso público e para todo mundo que está assistindo que essa questão não envolve questões sociais, e sim morais, né? Sim. Infelizmente, os crimes de pedofilia não guardam qualquer tipo de fronteira. Acontecem lá na comunidade, acontecem na mansão, acontece com gente que estudou, gente que não estudou. Muitos dos autores registrados são homens, a maioria das notificações é de homens, mas muitas mulheres também são autoras de crimes de pedofilia, né? Fala-se muito do envolvimento de religiosos da Igreja Católica, e é verdade, mas não só da Igreja Católica, de várias religiões e pessoas sem religião, de várias idades também. Então, infelizmente, não é por aí, não dá para rotular. Os crimes de abuso sexual, por exemplo, né, o estupro de uma criança, acontece muitas vezes mais de 80% dos casos, de acordo com várias estatísticas, que temos várias fontes, acontecem dentro de casa, praticados por pessoas próximas, até porque só elas têm acesso, via de regra, às crianças, né? E acontecem tanto lá numa mansão no Morumbi, lá em São Paulo, quanto acontece no meio da comunidade, lá no Rio de Janeiro. E acontecem aqui na roça, e acontecem no centro da cidade, famílias de todo tipo, infelizmente acontece. Agora, os crimes de exploração sexual que visam lucro, esses sim têm uma certa ligação com a miserabilidade. Eles são mais comuns nos locais onde as pessoas são mais pobres, porque a prostituição atrai,
como um ganho fácil. Muitas vezes eles estão ligados. Falo de um caso desse, que é muito comum no meu livro. A menina sofria abuso sexual do próprio pai dentro de casa. Quando ela chegou em determinada idade, ela fugiu, encontrou uma senhora que a levou para a prostituição. Ela já sofria abuso, ela pensou assim, né? Ela já não se valorizava, já tinha autoestima baixa, sofria abuso dentro de casa, né? E sofria com aquilo. Falou, pelo menos agora eu vou ganhar. É triste demais isso, mas não é incomum. E na maioria das vezes são situações que chocam até mesmo os agentes da justiça, né? São situações em que a gente não acredita que o ser humano possa chegar, né? Infelizmente, ou felizmente, por outro lado, o ser humano é capaz das coisas mais horrendas e também das melhores coisas. E não é porque o criminoso pedófilo é louco, não. Ele não é maluco, ele não é doente. Né? Ele sabe o que está fazendo na grande maioria dos casos. Quando pode haver um criminoso doente mental, existe, mas é um percentual bem pequeno. Né? Falo muito sobre isso no meu livro. A maioria dos abusadores sexuais não tem problema mental algum. Eles têm uma preferência, né, por crianças, ou então surgiu uma oportunidade, ou então visam lucro, simplesmente, e acharam ali um nicho fácil de explorar para eles. Para isso, é claro que precisa ter aquilo que a maioria dos criminosos tem, que é a covardia e a falta de escrúpulo. Isso a gente vê. Criminoso pedófilo pode ser rico, pode ser pobre, pode ser estudado, pode não ter estudado, pode morar em qualquer lugar, pode ser homem, pode ser mulher, pode ter religião, pode não ter religião. Mas todos, sem exceção, são covardes e inescrupulosos. Por isso mesmo que é muito importante a gente se manifestar. Bom, e por falar em se manifestar, Cazé, no caso de crianças e adolescentes, elas dão sinais, eu sempre falo isso, justamente para que os pais, a família, a escola, os amigos possam identificar. Ela dá sinais ali de que está sofrendo violência sexual? Sempre. A criança, principalmente, o adolescente ainda fala, mas a criança menor de 12 anos dificilmente fala. Ela não fala porque ela tem medo, ela não fala que ela tem vergonha, ela não fala porque ela não entende o que está acontecendo, ela não fala porque ela é um bebê que não sabe falar, que isso acontece até com crianças antes de falar, né? Mas ela sempre demonstra. São comportamentos característicos de trauma, qualquer tipo de trauma, mas tem algumas características especiais. Por exemplo, comportamento sexualizado precoce. Uma criança que revela através de desenhos, a gente tem uma compilação de desenhos, até desenhos de brincadeiras, de atos, de coisas que falam um comportamento sexualizado inadequado para a idade, isso desperta a necessidade de uma investigação. Né? Uma vez fazendo uma audiência, uma menina de 7 anos que era submetida a fazer sexo oral no padrasto quase que diariamente. Ele abusava dela dessa forma. Isso foi descoberto, foi pego em flagrante, ele foi preso e ela foi depor, não existia ainda a atual lei de depoimento especial. E eu fui ouvi-la como promotor junto com a juíza e nós convidamos uma psicóloga para participar e a garota contou aquilo, a menina pequena contou aquilo de uma forma tão natural que nos estarreceu. A gente ficou espantado com a naturalidade que ela falava de uma coisa tão horrível assim. E ela percebeu que a gente ficou espantado e falou assim, mas todo pai não faz isso com a filha? Porque ela achava que aquilo era normal, porque ela não tinha parâmetro para dizer que não era. Acontecia em outras casas, né? Ela achou que era assim. E isso é comum com pessoas famosas. Com a Xuxa foi assim, ela falou no depoimento dela, aquele dos 50 anos, do Fantástico. A Oprah Winfrey, aquela apresentadora americana, falou sobre isso também, para citar pessoas muito famosas. Mas isso, infelizmente, é muito comum. Às vezes a pessoa não entende pelo que ela está passando. E ela vai entender aos poucos que está sofrendo abuso. Então a gente tem, sim, que prestar atenção nas crianças. Não é uma caça às bruxas, mas é muito importante a nossa atenção, né? E havendo algum indício, por exemplo, comportamento sexualizado precoce, a gente deve investigar.
porque assim talvez você possa estar salvando uma criança de uma situação gravíssima. Ok, Cazé, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Seja prático e sustentável. Cadastre-se na conta digital. Acesse o WhatsApp da Águas de Pará de Minas, 21 97211 8064 e escolha a opção 9, Conta Digital. Ao iniciar a conversa, informe seus dados. A solicitação também pode ser feita na central de relacionamento. Saiba mais no site aguasdeparademinas.com.br. Águas de Pará de Minas, levando mais qualidade de vida para a população. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa. Medicamentos genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares. A Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, 18 Centro, em frente ao Banco Santander. Pensou Fiat, pensou Pavep. De volta com observações que hoje fala sobre os crimes de pedofilia e a importância das denúncias contra a violência sexual com crianças e também adolescentes. Bom, Cazé, agora falando da situação aqui de Pará de Minas. Segundo o Conselho Tutelar aqui da nossa cidade, a gente já viu aí que 15 casos ou mais de 15 casos confirmados de crimes de pedofilia já aconteceram. Por que isso está acontecendo? As pessoas estão denunciando mais, na sua opinião? Estão tomando mais coragem? Porque muitas das vezes acontece isso. A pessoa não tem a coragem de pegar o telefone e denunciar para o conselho, até mesmo para a polícia, aquele crime que está acontecendo até dentro de casa, né? É verdade, viu? Primeiro de tudo, o meu respeito aos conselheiros tutelares em geral, conselheiros dos direitos também, que eu sei que é um pessoal que trabalha muito e nem sempre tem esse trabalho reconhecido, assim como os professores, como você, meu pai, minha mãe, mas é muito importante a gente falar desses assuntos e eu acredito que se estão aparecendo muitos casos é porque as pessoas estão se conscientizando disso e estão falando, né? Não necessariamente estão acontecendo mais casos, mas eles estão sendo revelados e tem que ser revelados, sim. A gente precisa fazer isso. Toda criança é responsabilidade nossa. E a gente, quando sabe de uma coisa dessas e não revela, você passa a fazer parte do delito. Desculpa, eu sei que isso é pesado, mas é verdade. Inclusive, esse mês de julho de 2022, entrou em vigor a Lei Henri Borel, que trouxe para o Conselho Tutelar algumas atribuições novas e criou um crime novo. Passou a ser crime a pessoa que sabe de violência contra a criança, inclusive violência sexual, e não denuncia.
também essa mesma lei cria incentivos para aquelas pessoas que denunciam fundamentadamente. E você pode fazer isso através de um telefonema, no Disque 100, você pode comparecer à delegacia, você pode comparecer à promotoria de justiça e falar pessoalmente, né? É sempre melhor. E digo que ninguém precisa ter medo de criminoso pedófilo, porque são todos covardes. E tem outra, se você está com medo, né, tenta pensar o seguinte: de um lado tem uma criança ali que pode estar sofrendo muito, do lado tem o teu medo. Será que você consegue conviver sabendo que você contribuiu para aquele sofrimento? Aí é hora da coragem entrar em campo, porque não há coragem sem medo. Todo mundo que tem coragem é justamente quem enfrentou os próprios medos, e assim a gente faz coisas importantes. Não ter medo, eu acho que não existe, a pessoa é louca, sempre, mas é nosso dever, sabe, ter essa coragem e falar aquilo que a gente sabe. Outra coisa que é muito importante também, estava te contando, a nossa manifestação. Não é o criminoso pedófilo que tem que nos inspirar medo. Ele é que tem que ter medo da gente. Porque todo criminoso pedófilo, repito, é intrinsecamente covarde. Quando ele sabe que tem uma pessoa que se importa, isso inibe a ação dele. Então, quando você veste uma camisa, faça bonito, ou todos contra a pedofilia, ou proteja nossas crianças, quando você se manifesta, você fala do assunto, faz o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Quando você demonstra ostensivamente que você está atento, que você não aceita que crianças sejam violentadas de qualquer forma, especialmente sexualmente, né? Você automaticamente está protegendo. Você está dando um recado que nós temos que dar mesmo, todos nós, né? Nós estamos dizendo para o criminoso pedófilo em potencial: essas crianças que estão aqui, meus filhos, meus alunos, meus amigos, meus vizinhos, meus concidadãos, elas não estão abandonadas, elas não estão negligenciadas. Nós estamos olhando por elas, nós estamos dispostos a fazer o que for necessário para protegê-las. Então, não é o caso da gente ter medo, é o caso da gente ter coragem e sim, denunciar, mas principalmente prevenir através do nosso olhar protetor, da nossa atenção, da nossa informação, do nosso cuidado. A gente tem visto aí justamente que os pais hoje acabam com a vida muito atribulada no dia a dia, muito trabalho, acabam aí negligenciando, deixando para o filho, deixando para a internet, aliás, a responsabilidade de cuidar do filho, se torna quase uma babá, né? A gente vê muitas crianças aí na frente do próprio YouTube, né, de alguns programas, de alguns sistemas de streaming aí, então tudo isso aí também pode ser uma armadilha e que às vezes os pais acham que não é nenhuma armadilha, mas que no final acaba colocando até o próprio filho em risco, né? Você pensa que sua criança está lá, quietinha dentro do quarto, ela está segura. Se ela está na internet, ela não está segura. Se você não deu a ela a educação necessária, as explicações necessárias, e se você não fiscaliza, tem que fiscalizar de perto. Olhar, chegar lá e conferir mesmo com quem você está falando, o que você está falando, o que você está vendo, porque a internet está lotada de armadilhas, né? Tem muita gente mal intencionada. Existe um crime específico chamado grooming, que quer dizer, na lei ele chama assédio malicioso, mas que vem do grooming, que existe em outros países, que é aquela pessoa que assedia uma criança. Às vezes começa de uma forma muito simpática até chegar ao ponto de marcar um encontro ou pedir nudes, e muitas crianças mandam. E depois ocorre o que hoje se chama de estupro virtual, né? Adolescentes e até crianças são chantageadas. Entram, por exemplo, o último caso que eu vi era um curso de modelo, muito comum, está no Facebook. A menina entrou lá, você quer ser modelo? Aí sempre tem outra menina que entra para incentivar, que não é uma menina coisa nenhuma, é um fake, né? Mande uma foto. Aí, sua foto foi boa, sua foto foi aceita. Agora nós queremos uma foto sem roupa. Não vou mandar foto sem roupa. Então você não quer ser modelo? Não, tem um monte aí querendo.
Aí a ingênua de 11, de 12 anos, muitas vezes manda a foto. E aí o cara pega lá do outro lado, ela já começa a receber mensagem no WhatsApp, por exemplo, falando o seguinte: olha, estou aqui com a sua foto, vou divulgar para todo mundo, se você não fizer isso. E manda ela produzir filmes com outras meninas, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo. Isso, infelizmente, não é incomum, pelo contrário, tem crescido. Tá ok, Cazé, agora a gente vai para mais um rápido intervalo e na volta tem mais observações. A gente volta já, não sai daí, observações volta em instantes. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa. Medicamentos genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares. A Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, 18 Centro, em frente ao Banco Santander. Seja prático e sustentável. Cadastre-se na conta digital. Acesse o WhatsApp da Águas de Pará de Minas, 21-9-7211-8064 e escolha a opção 9, Conta Digital. Ao iniciar a conversa, informe seus dados. A solicitação também pode ser feita na central de relacionamento. Saiba mais no site aguasdeparademinas.com.br. Águas de Pará de Minas, levando mais qualidade de vida para a população. Olá pessoal, a dica de hoje é relacionada ao novo crime do Código Penal, o crime de stalking ou perseguição. Você já deve ter ouvido a expressão stalkear ou stalkeando. Pois bem, muito cuidado, esse tipo de conduta pode ser considerada crime. O artigo 147-A prevê que perseguir alguém reiteradamente, seja por qualquer meio, ameaçando-lhe a sua integridade física ou psicológica, ou que de qualquer forma invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade de outrem, certo? Normalmente, isso tem ocorrido muito nas redes sociais, principalmente com envios de mensagens inadequadas, áudios e vídeos. Portanto, se você já passou por essa situação ou está passando por uma situação parecida com isso, procura a delegacia de polícia, registre um boletim de ocorrência e, principalmente, procure um advogado criminalista especializado para orientação. Obrigado, até a próxima. Pensou Fiat, pensou Pavep.
de volta com observações que hoje fala sobre os crimes de pedofilia e a importância de denunciar os abusos e os crimes sexuais acometidos aí com crianças e adolescentes. Bom, Cazé, agora então a gente vai falar da campanha Todos contra a Pedofilia, que há anos está aí vigente em todo o Brasil, justamente para conscientizar as pessoas sobre a importância de tratar e combater esse tema, né? Pois é, olha só, são 14 anos já. Todos contra a pedofilia, a gente já tem chamado até de movimento em vez de campanha, porque campanha normalmente é um prazo de validade. Essa parece que, né, ela surgiu, esse movimento Todos contra a Pedofilia, surgiu no âmbito da CPI da pedofilia. A frase Todos contra a Pedofilia é de autoria do presidente da CPI, o Magno Malta, então senador, presidente da CPI da pedofilia. Tivemos lá uma reunião e foi feita a primeira camisa Todos contra a Pedofilia. Foi usada num evento grande e, bem, o objetivo era chamar atenção para esse tema, que então era muito menos discutido, e dar uma mensagem direta. E essa mensagem se mostrou realmente importante e durável, tanto que são aí já 14 anos e tantas pessoas, famosas ou não, já se manifestaram dessa forma. É bom esclarecer que existe, quando a gente fala todos contra a pedofilia, nós não estamos nos referindo à parafilia chamada pedossexualidade ou pedofilia. Nós estamos nos referindo aos crimes de pedofilia. Então, onde está escrito todos contra a pedofilia, está escrito todos contra o abuso sexual, exploração sexual, pornografia infanto-juvenil, estupro de vulnerável, tráfico de crianças e adolescentes, etc, etc, etc. O objetivo é dar aquele aviso ostensivo, claro, direto. Estamos de olho nas crianças. Não vamos permitir abuso sexual. Não vamos permitir exploração sexual. Se eu tiver conhecimento, eu vou denunciar. É isso que Todos contra a Pedofilia quer dizer. E eu viajo muito e, graças a Deus, hoje nós temos várias outras pessoas que fazem isso também. Aqui vai um grande abraço para todos. Não me arrisco a começar, porque são muitos, graças a Deus, que viajam pelo Brasil e até fora do Brasil para levar essa mensagem, para levar informações para todos, para pais, mães, cuidadores, professores, profissionais de saúde, público em geral, para que a gente tenha essa bagagem que nos permita reconhecer uma situação de abuso e salvar uma criança dessa situação, que nos permita reconhecer a exploração sexual e salvar crianças dessa situação, para que nos permita reconhecer e prevenir, assim como reconhecer e denunciar. Porque a pessoa, desculpa repetir isso, mas a pessoa que sabe de um fato que está acontecendo e não denuncia, ela está participando. É nossa obrigação de cidadão, é nossa obrigação de ser humano, é nossa obrigação de gente, independente da sua religião, de sua crença, de qualquer coisa, partido político, time de futebol, não interessa. As crianças são interesse da nação brasileira. Bom, e inclusive, gente, vou até mostrar para vocês, o Cazé trouxe para mim aqui, até agradeço, Cazé, essa blusa aqui sobre a campanha Todos contra a Pedofilia, porque é justamente isso aqui que ajuda justamente as ONGs e as entidades que ajudam, né, Cazé, a levar para as pessoas esse abrigo, dar essa condição também de proteger essas vítimas dos crimes sexuais, né? Sim, essa é a camisa que foi usada esse ano. Esse ano fizemos algumas cores, tem cinza também, tem rosa e tem a tradicional que sempre foi preta, né? Esse ano resolvemos todos juntos fazer nessas cores, né? E eu sempre dou e sorteio essas camisas, mas elas também são vendidas, esse dinheiro destinado para entidades de acolhimento de crianças e adolescentes de Divinópolis. Acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco por
motivo que seja. Uma arma de proteção é justamente a questão da comunicação. A gente mostrou aqui durante o programa todo, gente, o livro do Cazé, e que é um livro que já há muito tempo é muito procurado, é muito vendido, justamente por isso, porque fala, né, sobre diversos aspectos e que as pessoas que quiserem aprofundar podem adquirir o livro justamente para saber mais informações e até mesmo como agir e identificar os casos de pedofilia, né, Cazé? Esse livro foi escrito ao longo de mais de um ano, com informações principalmente da CPI da pedofilia. Não é um livro jurídico, embora seja a minha área, embora tenha uma parte que é um pouco mais, e é um livro que não é para criança. Ele foi feito para as crianças, mas é um livro, eu sei que é pesado, mas traz aí exemplos para a gente entender melhor esse fenômeno, né? E está à disposição, dá para achar na internet. Infelizmente ainda está muito caro, eu estou tentando fazer uma edição aí mais barata, ainda está caro e eu não fico com um tostão, tá? Só para saber, a não ser que eu compre e revenda. Se Deus quiser, brevemente teremos uma edição mais disponível, se possível até gratuitamente. Quer dizer, o nosso tempo está acabando, quais são suas considerações finais? Bem, eu queria dar esse recado simples para todo mundo. Na nossa Constituição, que é a lei mais importante do país, qualquer lei brasileira tem que obedecer a essa lei chamada Constituição. Uma vez só se usou a expressão absoluta prioridade. Foi para se referir a garantia dos direitos da criança, do adolescente e do jovem. Justamente porque criança e adolescente e também o jovem são as pessoas mais importantes da nossa sociedade. Vamos colocar isso na prática, porque isso é dever do Estado, da família e da sociedade, portanto, de todo mundo, né? E fazer isso, às vezes, pode ser através de gestos simples, da nossa atenção ao que o seu filho faz, aonde ele vai, com quem ele anda, inclusive na internet. São gestos simples, mas muito importantes, que denotam o amor que você tem pelos seus filhos e podem salvá-lo ser vítima de crimes gravíssimos, inclusive crimes de pedofilia. Então vamos, de fato, amar os nossos filhos, prestando atenção na vida deles, participando e dando a eles a verdadeira prioridade, que está até na lei, mas nem precisaria estar lá, porque eu sei que está no coração de todo mundo. Ok, Cazé, o nosso tempo está acabando, então, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade de vir até aqui a nossa cidade, gravar conosco, porque é sempre necessário a gente levar essa informação ao público que tanto necessita da boa informação para o dia a dia, né? Que bom, espero que tenha sido útil, estou às ordens, é uma honra. Acho que brevemente eu vou voltar aqui em Pará de Minas para uma palestra, mas oportunamente te conto. Tá certo, então. Gente, e muito obrigado, então, a você que assistiu ao Observações. Também nesta semana, o Observações está em festa, está completando 2 anos aqui na tela da TVI. E eu quero aqui agradecer a todo mundo, né, a minha família, principalmente aos patrocinadores e a todas as pessoas que sempre assistem ao nosso programa e estão ali sugerindo pauta e sempre nos prestigiando com a audiência. E se você tem alguma sugestão de pauta, mande então nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca, passando aqui no nosso programa, faça já um contato comercial com a nossa equipe através aí desse WhatsApp que aparece na sua tela. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na TV, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e fique por dentro das novidades que surgirem por lá. Você então que está aí com seu Facebook, com seu Instagram, siga-nos nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo sempre análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!